Olá, você que nos acompanha aqui neste canal. Eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos do Evangelho de Mateus. E desde já quero pedir a você dar uma curtida aí, né? Depois de assistir o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueça de fazer isso. Inscreva-se no canal se ainda não fez. E olha, se tiver perguntas, coloca aí, comentário, dê a sua contribuição de ideias, né? Isso tudo aí faz a interação aí com o canal e ajuda na sua divulgação e na sua relevância. Então vamos para Mateus capítulo 8, a partir do verso 28. Lemos assim: tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando na cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Ei, que passagem! Você sabe o seguinte, né? Que o capítulo 8 eu falei que é um texto riquíssimo, lindo, de histórias, né, ocorridas com a pessoa de Jesus. Ele cura o leproso, o servo do centurião, a sogra de Pedro, tem o encontro dele com aquele discípulo, o escriba, a passagem pelo mar, lago da Galileia, aquela tormenta toda. E agora a Bíblia nos diz que ele chega nas terras dos Gergesenos e a gente costumou pensar e ouvir dizer que depois da tempestade vem o quê? A bonança, né? Mas no caso aqui, depois da tempestade veio outra tempestade. E pior ainda, se você já passou por uma tempestade no mar, você sabe o que eu estou falando. Você já passou algum perigo no mar. E se você já enfrentou o diabo cara a cara, você também sabe o que eu estou falando. Então nós temos aqui duas realidades. O mar, primeiro oferecendo um perigo da natureza, e agora quando ele salta ali, né? Ele chega, desembarca ali na terra dos Gergesenos, a Bíblia nos diz que agora ele tem um outro combate. E a vida às vezes é assim. Depois de uma luta, vem uma maior ainda. E a Bíblia nos diz que as pessoas até evitavam passar por ali, porque havia duas pessoas que moravam no cemitério. Gente, mas o Evangelho de Marcos fala em um, Mateus fala em dois. Quem está com a razão? Mateus ou Marcos? Ora, gente, provavelmente eram dois, é claro, né? Eram dois. Por que Marcos chama a atenção de um só? Talvez, provavelmente, porque na narrativa de Marcos, ele destacou aquele que mais apareceu, protagonizou aquele embate com Jesus. Mas o Evangelho de Mateus nos diz que eram dois, né, que viviam ali no cemitério, e eu não vou falar o restante, o que eles faziam, que eu não quero aqui enjoar ninguém, né? Mas eles faziam de tudo ali, viviam no cemitério. E a questão é a seguinte, gente, o diabo desfigurou aqueles homens, porque é isso que o pecado e o diabo fazem.
Gente, você vê a criança pequenininha, bonitinha, se dá uma madeira, educa, ensina, manda para a escola, a criança vai crescendo, tudo certinho. Mas tem algumas pessoas que de repente pegam um caminho tão esquisito. A melhor história que eu lembro agora é daquele homem que um dia ele era um artista plástico e ele resolveu pintar a imagem de Jesus. E ele disse assim, como é que eu vou achar alguém? E saiu andando pelas ruas, pelas praças, aqui e ali e tal. Aí ele viu um homem, disse, rapaz, você me faz lembrar Jesus. Deixa eu pintar um quadro baseado em você, a pessoa de Jesus. Um privilégio. E aí ele parou, pegou, pintou a tela e tal, agradeceu muito e foi embora. Anos se passaram. Um dia, aquele artista resolveu pintar um outro quadro. Judas Iscariotes. Eu não tenho Judas, eu quero pintar Judas. Saiu procurando, subiu os morros, desceu os vales, foi aqui, foi ali, foi acolá, tal, andou em todo lugar, entrou em hospital, foi nas casas, nas praças, né? Um dia teve ideia. Ele foi num presídio, tinha uma solitária lá que só tinha um elemento de tão perigoso que era. Ele pediu autorização, foi dada autorização, ele explicou a situação, chegou lá, olhou pela grade, disse, rapaz, aquele homem parece Judas. Ele mesmo pintou, como se fosse Judas. Quando ele pegou a telinha dele, está indo embora, aquele homem lá dentro disse assim, ei, seu fulano? Ele olhou, o senhor me conhece? Sim, não está lembrado de mim? Não, não mesmo. Eu sou aquele homem que anos atrás o senhor pediu numa praça pública que eu ficasse parado, o senhor pintar o quadro de Jesus. O artista chocado disse para ele, moço, o que aconteceu com você? Você se parecia com Jesus? Hoje você se parece exatamente o contrário. E aquele homem dentro das grades disse assim, pintor, foi o diabo que fez isso, foi o pecado que fez isso. O pecado desfigura, o diabo desfigura a pessoa, desfigura mesmo. E a Bíblia nos diz que aqueles homens estavam totalmente fora de si, eles não respondiam mais por eles. Mas Jesus foi ali para libertá-los. Passou por ali para libertá-los. Não é que Jesus não soubesse que iria encontrá-los, não. Olha, uma vez eu ganhei um livro que tinha a seguinte frase, todo problema é covarde. Quando encarado de frente, ele foge. Eu fujo de problemas. Você talvez fuja de problemas. Deus não foge de problemas. Deus vai ao encontro dos problemas para resolvê-los. Então, Jesus foi ali porque sabia que ia ter problemas e foi ali para libertar aqueles homens. E engraçado que o diabo disse uma coisa aqui interessante, disse assim, vieste atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo? Curioso que em Apocalipse 12, a Bíblia diz, alegrai os céus, e vós que nele habitais, ai de vós, terra, e os que neles habitais, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E aqui os demônios estavam dizendo assim, vieste atormentar, não, o tempo ainda não chegou, porque eles sabem que Deus trabalha dentro do tempo dele. Há tempo para todas as coisas, não é isso que a Bíblia diz? Vai haver tempo do juízo final também, de extirpar o mal do mundo e condenar o mal.
condenar. Mas esse tempo ainda não chegou. Nós estamos no tempo da paciência de Deus. Então, por isso que esses demônios disseram: vieste atormentar-nos antes do tempo? Um dia eu ainda vou falar com vocês sobre tempo. Tempo é uma questão interessante. Mas vou ficar por aqui, desejando que você não perca o seu tempo. Que Deus trabalha no tempo dele. E nós temos pouco tempo também para fazer o muito que ainda temos que fazer. O diabo já sabe que tem pouco tempo, por isso que ele está com o exército todo aí na rua. A igreja de Cristo precisa estar proclamando a mensagem do Senhor. O tempo é esse de fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.